E mostramos no decorrer dessa semana, aqui no Bom Dia Alagoas, o drama de pacientes idosos que estão aguardando por transferências para a realização de cirurgias ortopédicas em hospitais especializados aqui no estado. São diversos os casos, cada um com o seu grau de risco, aguardando a solução do problema. Mas e se a transferência não foi feita a tempo? E se as sequelas dessa espera forem permanentes? Quem será o responsável? Ao vivo aqui no telão com a gente, para falarmos sobre o assunto, o advogado Juliano Pessoa, presidente da Comissão Estadual de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas. Mais uma vez, bom dia para você. Obrigado por acordar cedinho, né? E estar aqui com a gente no Bom Dia Alagoas. Diante dessas situações, como os pacientes, os familiares desses pacientes, na verdade, devem agir? A quem eles devem recorrer nessas situações? Bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Na realidade, primeiramente, é de causar consternação nós visualizarmos esse tipo de situação, né? É de causar muita tristeza de fato, principalmente pessoas que já são naturalmente mais sofridas, né? Quando chegam numa idade mais avançada, se submeter a esse tipo de prestação de serviço, né? Vale ressaltar aqui que é importantíssimo que o paciente, né, e os seus familiares busquem reunir documentos, se municiar de documentos, no sentido de demonstrar que está havendo alguma falha na prestação do serviço e que o hospital ou a instituição envolvida não está cumprindo o seu dever. Então é importante que essas pessoas reportem esse caso para a ouvidoria da Secretaria de Saúde, né, de preferência por escrito, bem como que ele faça registros do que está acontecendo, né, no interior daquela instituição, para que ele se resguarde e posteriormente, de repente, ele mostre isso a um profissional da área jurídica para que se verifique se há a possibilidade de utilizar isso como prova, de repente, numa demanda judicial que possa ser proposta no futuro, bem como caso haja algum dano, algum prejuízo e este paciente receba alta, né? Em momento posterior é interessante que um familiar, um representante deste paciente retorne à instituição hospitalar e solicite, inclusive, o prontuário completo deste paciente, né? É dever, vale ressaltar aqui, é dever da instituição fornecer este prontuário, tá? O prontuário pertence ao paciente, não ao profissional médico ou mesmo à instituição. A instituição e o profissional têm o dever de guarda deste prontuário, mas o prontuário pertence ao paciente. Então, logicamente que a instituição não dará o original deste documento, mas a instituição tem o dever de fornecer uma cópia completa deste prontuário para que o paciente tenha acesso a tudo o que aconteceu ali, porque é importante que a gente ressalte que a partir do momento que um paciente é internado na instituição, todos os dias, tudo o que acontece, todas as visitas, todas as prescrições, todas as terapêuticas que foram empreendidas são registradas, né, obrigatoriamente no prontuário médico. Então, ali você terá todo o histórico do período que aquele paciente permaneceu internado. Doutor Juliano, os pacientes e seus familiares, eles têm 3 instituições importantíssimas a quem podem recorrer: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB. Qual a recomendação, em que situação ele deve recorrer primeiro a qual instituição, a qual órgão? Olha, ele pode recorrer simultaneamente, né, aos órgãos, porque muitas vezes esses órgãos atuam em parceria, né, vamos dizer assim. Então, é importante que ele busque o Ministério Público, sim, que o Ministério Público é muito ativo nesse tipo de procedimento e de análise dessas questões. Busque também auxílio na Defensoria Pública. A Defensoria Pública, inclusive, tem um núcleo, né, de saúde voltado para esses casos, bem como a OAB. A OAB também tem comissões específicas, né, que prestam assistência à sociedade, e essas 3 instituições poderão, de repente, auxiliar na orientação, no encaminhamento destas demandas, para demonstrar como é que o paciente e os seus familiares devem proceder nesse tipo de caso, né? Porque, naturalmente, essas pessoas já estão extremamente preocupadas, né, com a enfermidade daquele familiar que está ali internado, e várias situações vão acontecendo no decorrer desse internamento, né? Muitas vezes com algum tipo de falha na prestação de serviço, e essas pessoas, o que é natural de se esperar, têm dificuldade de enxergar
qual é a melhor maneira de proceder. Então, é importante, de fato, que elas busquem auxílio dessas instituições para que elas recebam orientações de como é que elas procedem a partir de então para se resguardar, né, e, de repente, caso seja necessário, tomar algum tipo de medida num momento futuro. É bem importante que a gente ressalte aqui que o Estado responde de forma objetiva, inclusive, pelos danos causados por seus agentes a um cidadão, né? Então, a partir do momento que haja comprovação, no caso concreto, de que houve uma falha na prestação daquele serviço, né? E por conta desta falha causou-se um dano, causou-se um prejuízo àquele paciente que deixou muitas vezes sequelas, o Estado responde objetivamente por isso. Então, é importante que essas pessoas busquem sim ajuda, se resguardem, se municiem da documentação necessária, das provas necessárias, né? E caso haja a necessidade, no momento futuro, né? Seja no momento que ainda se está no encaminhamento dessa internação ou no momento posterior, né, pós recebimento de alta, é direito desse cidadão buscar resguardar o que a legislação preconiza para esse tipo de caso. O senhor falou aí das sequelas e das provas que são necessárias desses familiares dos pacientes para poder comprovar realmente os prejuízos, as sequelas, os danos possivelmente irreversíveis. De que forma esses familiares eles podem fazer essa comprovação? Quais os documentos que eles devem juntar para encaminhar aos órgãos de direito? Essa pergunta é bem interessante. Os documentos é o que nós falamos na resposta da primeira pergunta, né? Desde o momento do ingresso deste paciente no hospital, é importante que os familiares fiquem muito atentos a tudo o que acontece no dia a dia, que eles peçam esclarecimentos aos profissionais médicos que prestam assistência, aos profissionais de enfermagem, que eles muitas vezes solicitem, se for o caso, dar uma olhada no prontuário médico para acompanhar o que é que está sendo feito, tá? E muitas vezes, infelizmente, especialmente nas instituições públicas, há uma certa resistência de alguns profissionais no sentido de prestar essa informação mais clara, mais precisa para os familiares, né? Muitas vezes, lógico, por conta de uma demanda altíssima que essas instituições recebem, é compreensível isso, mas há de ser compreensível também o dever desses profissionais em prestar esclarecimentos. É direito do paciente ter acesso, e bem como dos seus familiares, ter acesso ao que está sendo feito naquele caso concreto. Qual é a terapêutica que está sendo prescrita, qual é o planejamento daquele tratamento, o que é que se pretende, qual é o prazo que se enxerga que se dará aquele procedimento. Então, tudo isso é direito do paciente e dos seus representantes ter acesso. Então, é importante que essas pessoas busquem esclarecimentos. Se houver dificuldade, busque a ouvidoria da instituição, busque a ouvidoria da Secretaria de Saúde, para que ele faça valer o seu direito. E tendo uma dificuldade mais ampla, como vocês bem ressaltaram aí no estudo, que ele busque auxílio das instituições, da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública, porque existem profissionais habilitados, especializados nessas demandas ligadas à área da saúde, que poderão assessorá-los no sentido de passar a orientar como é que se deve proceder e como é que se deve se resguardar para ter consigo os documentos necessários de prova, porque naturalmente, caso haja necessidade, no caso concreto, de repente se propor uma demanda judicial futuramente por conta de uma falha naquele serviço, de um dano que foi causado, esse é um processo que é rico em detalhes, né? Muita coisa irá ser analisada, né? Então é um processo que muitas vezes passa por perícia técnica para poder aferir naquele caso concreto se houve o dano, se o dano tem efetivamente relação com aquela prestação de serviço, né? Justamente pelo que nós falamos, porque caso haja essa comprovação de que o dano ocorreu no período em que aquele paciente esteve internado naquela instituição por alguma falha na prestação de serviço, o Estado responderá objetivamente por isso, independente de culpa. Então, por conta de todo esse contexto jurídico que envolve esse tipo de demanda, naturalmente é um processo mais perene, é um processo onde o magistrado solicita muitas vezes um apoio técnico, né, pelo fato dele não ser especializado na área da saúde, é um profissional da área jurídica, mesmo magistrado que julga. Então, naturalmente, ele recorre a profissionais técnicos no sentido de assessorá-lo e muni-lo de informações técnicas para, de fato, se comprovar se naquele caso concreto daquela situação houve um dano, houve um prejuízo, e se este prejuízo foi causado pela má prestação de serviço ou pela ausência da prestação de serviço, muitas vezes, daquela instituição.
Então, doutor, o senhor acabou de responder aí, eu estava com essa pergunta para fazer e vou reforçar, que é justamente se o paciente ele já está nessa situação e essa demora toda causa um dano ainda maior à saúde dele ou até o óbito, até a morte, o familiar, ele pode então recorrer contra o Estado pode ser responsabilizado então, né? Sim, com certeza, né? E é justo, inclusive, que caso aconteça uma situação concreta dentro desse contexto que você narrou aí, é justíssimo que essa família busque auxílio do Poder Judiciário no sentido de, no mínimo, se verificar se houve ali alguma má prestação de serviço, uma falha na prestação de serviço e que se possa imputar isso aos agentes que prestaram serviço em nome do Estado. E o Estado certamente será responsabilizado por isso e deverá reparar esse dano que foi causado, né? Logicamente que, como nós falamos, é um processo muito criterioso que passará por várias observações, né? A família precisa recorrer a profissionais especializados, acostumados a lidar com isso, mas é justo que isso aconteça no caso concreto, porque é dever do Estado prestar um serviço de qualidade a toda a população, especialmente essa população mais sofrida, mais carente, que muitas vezes não tem a quem recorrer, muito menos as instituições privadas. Na teoria, isso fica um pouco mais fácil, né? Na prática, a gente sabe que comprovar, por exemplo, juridicamente esses nexos causais são mais difíceis. É muito mais difícil essa situação da comprovação. Isso demora muito? Como funciona? De fato, é um processo muito demorado, principalmente o processo judicial, por conta de tudo isso que nós destacamos, né? Naturalmente, uma demanda como esta, ela passará por perícia técnica. E as partes, tanto os familiares, bem como o Estado, terá a possibilidade de se manifestar, de trazer os seus argumentos, trazer as suas provas, né? E caberá ao Poder Judiciário, no final, analisar todo esse contexto, todo esse instrumento probatório que foi juntado àquele processo e verificar se, de fato, houve algum tipo de negligência, algum tipo de má prestação naquele serviço e aí, se for o caso de haver essa comprovação, condenar o Estado em reparar. Mas o mais importante é que o familiar, no momento que ele se depare com essas inconsistências na prestação do serviço, na informação ou na ausência de informação, que ele busque ajuda, né? Infelizmente, muitos familiares só buscam ajuda no momento que tudo já aconteceu. E aí isso dificulta um pouco, naturalmente, toda essa reunião de provas, de documentos para poder se demonstrar no caso concreto que ocorreu. Então, é importante que, assim que isto comece a acontecer, essas pessoas busquem ajuda das instituições que podem assessorar a sociedade nesses casos, como a OAB, como a Defensoria Pública, como o Ministério Público e as ouvidorias, como nós falamos. É importante que ele recorra a partir do momento que ele enxergue que algo que está acontecendo ali, naquela condução daquele caso, está em desconformidade com o que ele ouviu em algum lugar. Então, que ele busque ajuda, já que ele não tem o conhecimento necessário, ele busque ajuda no profissional acostumado a lidar com isso, para que, no mínimo, ele receba uma orientação de como proceder ou, de repente, receba a informação de que aquilo que está sendo realizado, apesar de causar um pouco de estranheza, é comum naquele caso concreto. Então, no mínimo, ele precisa ter um desses dois posicionamentos. Mas é muito importante que a sociedade busque, sim, auxílio e não fique assim, de forma totalmente solta, sem receber informação precisa, sem receber qualquer tipo de orientação da instituição naquele caso. É muito importante que isso aconteça. A gente queria agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Alagoas mais uma vez. Obrigado pelos esclarecimentos. Até a próxima. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado, doutor Juliano. Uma boa sexta-feira, ótimo final de semana para o senhor. Para todos nós. Obrigado.